Pessoal, vamos começar agora um outro vídeo com o tema de métodos descritivos. Só que agora o método que a gente vai falar é o método da rotação, né? A gente tinha falado já do método da mudança de planos, agora a gente vai falar do método da rotação, que funciona de uma forma um pouquinho diferente. Bom, o método da mudança de planos, como a gente já tinha falado no outro vídeo, a gente rotaciona, modifica o posicionamento dos planos de projeção para poder obter aí o posicionamento relativo entre o objeto e o plano esperado, né? No método das rotações, a gente faz o contrário. A gente mantém os nossos planos de projeção parados, enquanto a gente rotaciona, movimenta o nosso objeto até que ele tenha esse posicionamento relativo com o plano da forma que é desejada. Então, aqui nesse GIF dá para ver, né, a gente faz a rotação desse cubo até que uma das faces dele seja paralela ao plano vertical de projeção. No caso aqui, provavelmente o objetivo seria obter a verdadeira grandeza dessa face do cubo. E então esse método tem esse mesmo objetivo do método da mudança de planos, porém ele é feito de uma forma diferente, com a rotação do objeto. Bom, então, como que é feita essa movimentação do objeto, né? No método das rotações, o objeto ele é rotacionado em torno de um eixo de rotação que deve ser perpendicular a um dos planos de projeção. Então, esse eixo de rotação ou vai ser uma reta vertical, perpendicular ao plano horizontal de projeção, ou vai ser uma reta de topo, que é perpendicular ao plano vertical de projeção. E aí, aqui nessa imagem, a gente consegue ver como seria feita essa rotação de um ponto no espaço. Então, aqui a gente tem o ponto A, esse ponto no espaço, a projeção horizontal de A e a projeção vertical de A, tá? Essa reta é uma reta vertical, que vai ser o nosso eixo de rotação do ponto A. Notem que ela tem uma projeção vertical que não está representada aqui, mas que seria uma reta, e uma projeção horizontal que seria um ponto, já que ela é perpendicular ao plano horizontal de projeção. E aí você tem uma distância aqui entre o ponto A e a reta E, né? Uma distância que seja perpendicular à reta E. Essa distância corresponde ao raio de rotação do ponto A. E para a gente reposicionar esse ponto, a gente rotacionaria ele em torno do eixo E, mantendo esse raio de rotação, né? Formando aqui um círculo. Então, se a gente for verificar, a projeção horizontal da trajetória desse ponto seria um círculo, enquanto a projeção vertical dessa trajetória seria uma reta horizontal, uma reta paralela à linha de terra, na verdade. E isso acontece porque esse círculo sempre vai estar contido em um plano horizontal. Então, a projeção vertical dele sempre vai ser uma reta. Aqui do lado direito a gente tem a mesma representação em épura. Então, a gente tem lá a projeção vertical do eixo E, a projeção horizontal do eixo E, que é um ponto, as projeções vertical e horizontal do ponto A inicial e do ponto A rotacionado, a projeção vertical do nosso trajeto, que é sempre uma reta, e a projeção horizontal do trajeto, que vai ser um círculo, tá? Uma observação a ser feita é que se o eixo de rotação não for perpendicular a um dos planos de projeção, ou oblíquo a um dos planos ou aos dois planos, antes de fazer a rotação, a gente precisa fazer uma mudança de planos, tornando esse eixo perpendicular a um dos planos de rotação. Desculpa, a um dos planos de projeção. Então, se a gente tem um eixo que é uma reta frontal, por exemplo, que é uma reta oblíqua ao plano horizontal de projeção, a gente teria que fazer uma mudança do plano horizontal de projeção, fazendo com que essa reta fique perpendicular a esse plano e, em seguida, fazer a rotação em torno dessa reta, tá? Então, aqui tem algumas pequenas características aí do sistema, né? Do método. O eixo de rotação é designado pela letra E. O ponto rotacionado é designado pela mesma letra do original, porém com uma barra em cima.
Então, a gente tem o ponto A barra, que é o ponto rotacionado, e aqui do lado direito estão as projeções do ponto rotacionado. Então, vocês vão notar, por exemplo, que a cota do ponto, ela nunca vai variar, no caso, se ele for rotacionado em torno de um eixo vertical, de uma reta vertical, né? Porque a projeção vertical do trajeto de rotação é sempre uma reta perpendicular à linha de terra. Então, a cota desse ponto A, nesse caso, ela nunca vai variar. Só vai variar a abscissa desse ponto, né? Enquanto do ponto A', da projeção vertical de A, e enquanto a projeção horizontal, o afastamento, ele vai variar. Ele pode variar em torno desse trajeto e a abscissa também vai variar, tá? Então, existem algumas possibilidades para esse eixo de rotação. Como eu falei, ele pode ser perpendicular aos planos de projeção ou pode ser oblíquo. Então, se o eixo de rotação for um eixo vertical, ele vai ser perpendicular ao plano de projeção horizontal. Se ele for um eixo de topo, vai ser perpendicular ao plano de projeção vertical. Daí, nesses dois casos, que seriam o caso geral, a gente somente faria a rotação do ponto, ou da reta, ou do objeto, sem ter que fazer nenhuma manipulação antes disso. Agora, se o nosso eixo for um eixo horizontal, ou seja, paralelo ao plano de projeção horizontal, porém oblíquo ao plano de projeção vertical, ou um eixo frontal, que é paralelo ao plano de projeção vertical, porém oblíquo ao plano de projeção horizontal, ou um eixo fronto-horizontal, que é paralelo aos dois planos de projeção, tanto horizontal quanto vertical, a gente vai ter a necessidade de fazer, antes da rotação, uma mudança de plano, tornando essas retas perpendiculares a um dos planos de projeção, o mais conveniente. E por último, a gente tem um terceiro grupo, que é o grupo do caso do eixo de rotação ser uma reta qualquer, né? Ou seja, oblíqua aos dois planos de projeção, ou uma reta de perfil, que é oblíqua também aos dois planos de projeção, porém paralela ao plano auxiliar. No caso desses dois tipos de eixo, a gente precisa fazer uma dupla mudança de plano antes de fazer a rotação, ou seja, a gente precisa modificar o plano vertical de projeção, depois o plano horizontal e depois fazer a rotação, tá? Então, esses são os tipos de eixo que a gente tem, as possibilidades aí que a gente tem. Então, eu entrei aqui com um exemplo, que é a rotação do ponto em torno de um eixo vertical, para a gente conseguir começar a se familiarizar com esse tipo de método. Então, no caso da rotação em torno de um eixo vertical, o trajeto circular descrito pelo ponto A vai pertencer a um plano horizontal, como eu já falei para vocês, o que implica em duas coisas. Primeiro, a cota do ponto A vai se manter constante nesse caso, não vai variar, e a projeção horizontal da trajetória do ponto vai estar em verdadeira grandeza, já que ela está contida em um plano paralelo ao plano horizontal de projeção. E aí temos aqui à direita como seria a épora disso, que a gente já viu lá em cima, é a mesma coisa, né? As projeções aí, tanto do eixo quanto da trajetória e do ponto A original e rotacionado. Se o ponto e o eixo estão originalmente localizados no primeiro diedro e for feita a rotação do ponto, existem três possibilidades para sua nova localização. Então, o que acontece? No caso aqui, o nosso ponto A, ele está a uma distância do eixo E, tal que em nenhum momento dessa trajetória circular o ponto A vai mudar de diedro. Então, o raio dessa trajetória circular é menor do que a distância entre o eixo E a linha de terra, né? E o plano vertical de projeção nesse caso. Daí, a primeira possibilidade é essa, que a distância entre o ponto e o eixo seja menor do que o afastamento do eixo. E aí, nesse caso, o nosso ponto só vai poder ser localizado no primeiro diedro, ele não muda de localização. A segunda possibilidade é que a distância do ponto ao eixo seja igual ao afastamento do eixo. Se for esse o caso, existe um ponto, um local, em que o ponto A pode passar a estar localizado no plano vertical de projeção.
tá? Apenas um local, que é o ponto de tangência entre o círculo que faz a trajetória do ponto A e o plano vertical de projeção. E a terceira possibilidade é que a distância do ponto ao eixo seja maior que o afastamento do eixo. Daí, nesse caso, o nosso círculo que faz a trajetória do ponto A, ele também vai passar pelo segundo diedro, ele não vai ficar apenas contido no primeiro diedro. E aí a gente vai ter três possibilidades de localização para o ponto A rotacionado. Ele pode permanecer no primeiro diedro, ele pode passar para o segundo diedro, e também existem dois pontos em que ele pode estar pertencente ao plano vertical de projeção, que são os planos de interseção, os pontos de interseção entre essa circunferência e o plano vertical de projeção, tá? Então são essas três possibilidades. Agora falando lá do segundo tipo de eixo, que é o eixo que corresponde a uma reta de topo, ou seja, uma reta perpendicular ao plano vertical de projeção. No caso do eixo de topo, o trajeto circular descrito pelo ponto A vai pertencer a um plano frontal, né? Aqui tem o desenho desse plano frontal que vai conter esse trajeto, o que implica em duas afirmações. Primeiro, o afastamento de A, nesse caso, é que vai se manter constante, então a projeção horizontal de A, mesmo rotacionado, vai ter uma distância equivalente à original da linha de terra. E a projeção vertical do círculo que corresponde à trajetória do ponto A vai ser representada em verdadeira grandeza. Então, é o oposto do que a gente viu antes com o eixo vertical, né? Agora a gente tem um eixo de topo, e aí a característica é oposta ao que a gente viu com o eixo vertical. Daí, no caso do nosso eixo de rotação ser uma reta de topo, existem, da mesma forma que acontecia lá para o eixo vertical, existem três possibilidades de nova localização aí para o ponto A. Então, a primeira possibilidade é que a distância do ponto A ao eixo seja menor do que a distância do eixo à linha de terra, né, do que a cota do eixo. E aí, nesse caso, o ponto A só vai poder estar localizado no primeiro diedro, não existe outra possibilidade para ele. A outra forma é que a distância do ponto A ao eixo seja igual à cota do eixo, e aí nesse caso o nosso círculo que faz a trajetória do ponto A vai tangenciar o plano de projeção horizontal, então vai ter um ponto de tangência onde o ponto A pode passar a pertencer ao plano de projeção horizontal. E a terceira possibilidade é que essa distância entre o ponto A e o eixo seja maior do que a cota do eixo. E aí, nesse caso, existem três possibilidades de nova localização para o ponto A. Ele pode permanecer no primeiro diedro, ele pode passar para o quarto diedro, ou ele pode estar localizado sobre o plano horizontal de projeção em dois pontos ali, que são os pontos de interseção entre a circunferência e o plano horizontal de projeção, tá? Então, gente, com relação ao método das rotações, a gente não vai se aprofundar mais do que isso. A gente vai permanecer aqui no estudo do ponto por causa do tempo do curso, que está restrito. E é isso que a gente precisa para aplicar daqui para frente na parte de seções planas. Então, a gente não vai entrar muito a fundo mais nesse tema. E é isso por hoje. Esse ficou rapidinho. Muito obrigada aí pela atenção. Tchau, tchau.